Celulares e crianças, uma junção que apresenta resultados preocupantes. Um estudo publicado em setembro deste ano pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 72% das crianças avaliadas tiveram o aumento da depressão associado ao uso de telas. Além disso, outra pesquisa, o Panorama da Saúde Mental 2024, feito pelo Instituto Cactus em parceria com a Atlas Intel, concluiu que 45% dos casos de ansiedade em jovens de 15 a 29 anos também foi por causa do uso intensivo dessas plataformas. Pai de um adolescente de 12 anos, o empresário Átila Veiga conta as situações que passou com o filho Gael. Eu percebi muito que ele escondia o celular de mim. Às vezes a gente queria perguntar para ele o que ele estava assistindo, né? Porque ele assiste muito YouTube, e a gente queria perguntar o que ele estava assistindo e ele escondia. Primeiro ele chegou até a apagar o histórico do YouTube para poder entregar o celular para a gente reconhecer o que ele estava vendo. Ele explica como percebeu que o filho usava o celular em excesso e o que fez para controlar a situação. E eu descobri que ele estava vendo uns desenhos muito diferentes, com os tipos de sons diferentes, uns desenhos que pareciam, inofensivos, mas tinham cara de, caras maldosas, digamos assim. Feições muito estranhas, desenhos que provocavam susto. A gente tirou o celular dele, definimos o que ele assistia, né? A gente, inclusive o próprio Google te dá essa direção. Você, como pai, você pode ter uma senha e definir o que ele quer, o que ele pode assistir, o que ele não pode assistir. Bloquear, literalmente bloquear. Isso facilitou muito a gente. Fonoaudióloga e especialista em desenvolvimento infantil, Daniele Damasceno alerta sobre outros riscos decorrentes do vício nestes aparelhos. O uso excessivo dos eletrônicos, das telas na vida dessas crianças, elas vão ocasionando o ganho de peso, por exemplo, distúrbios de sono. Por que o ganho de peso? Porque ele come vendo, ele é abduzido pelas telas, não consegue perceber que está comendo. Então, por conta disso, a gente pode perceber esse sintoma, né? Tem as dificuldades de concentração por não conseguirem estar dentro de um contexto de mais tempo. O tempo inteiro ele tem uma atenção picada por vídeos curtos e pela necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não concluir uma atividade completa num tempo maior. Ela enfatiza que os pais precisam dar exemplo a respeito do uso responsável, para a partir disso limitar o acesso das crianças ao celular. Essa rotina familiar precisa ser vista, porque não adianta o pai chegar para o filho e falar que ele precisa reduzir se ele próprio está dando um exemplo ali de uma pessoa que também está o tempo todo conectado. Então ele precisa começar pelos pais, por essa rotina familiar. Depois disso, a gente precisa também estipular tempo de uso, reduzir esse tempo de uso. No segundo momento, desinstalar alguns aplicativos do celular das crianças. Quem precisa controlar o uso do celular das crianças são os pais. A escritora Roberta de Souza pensou em algo para evitar esse problema em casa. Mãe de Murilo, de 6 anos, e Miguel, com 5, ela criou um período de leitura infantil para reduzir o tempo em frente à tela do aparelho. Aqui em casa nós trabalhamos muitos livros com as crianças. Eu tenho 2 meninos, um de 6 e um de 5. E a gente sempre procura fazer a hora da leiturinha, né? Chamar eles para escolherem os livros que eles querem. Eles têm aqui atrás, nessa estante de livros que eles têm, o espaço com os livros deles, eles escolhem o que eles querem ler. Além disso, Roberta usa o YouTube para tarefas escolares. A gente tenta usar o YouTube para ensinar também, né? Para eles aprenderem coisas. Por exemplo, o meu de 6 anos adora o sistema solar. Então a gente coloca vídeos sobre o sistema solar. O de 5 adora futebol. A gente coloca vídeos sobre os países, sobre as curiosidades, enfim. A gente, dessa forma, tenta manter eles o mais distante possível dos telefones. O que não é muito fácil, mas
a gente busca sempre esse cuidado. Daniele Damasceno salienta que os pais precisam ser exemplos para as crianças nessa situação. Então, se a gente está falando de prevenção do uso dessas telas para manter uma infância segura, isso vai depender de tempo mesmo dos adultos. Os adultos precisam pensar em atividades para substituir o uso das telas e, em alguns momentos, ele vai precisar também dedicar o tempo dele. O próprio pai, a própria mãe vai precisar dedicar o seu tempo para estar com o filho. Então, pensar com antecedência, planejar com antecedência atividades que possam substituir o uso das telas. E uma outra dica também que eu posso te dar aqui é que o seu filho vai aprender a brincar sozinho quando primeiro você pensar num tempo para ensiná-lo a brincar. Se você senta com o seu filho para brincar, quando ele estiver sozinho, ele vai reproduzir e repetir aquela brincadeira. Então pensa nisso e pensa em planejar atividades bem mais interessantes do que o celular. E você, sente que teu filho ou filha perde tempo demais no celular? Isso tem causado distância no relacionamento familiar? Não sabe o que fazer para reverter esse problema?